Olá, bem-vindo ao canal Leucimelo. Nesse vídeo eu vou lhe mostrar como criar uma página de cadastro no React. Estou com o meu projeto aberto e já digitei para criar uma nova branch. Agora com o Yarn Start vou startar o sistema. Com o sistema aberto eu vou clicar aqui em Task Form e eu tenho a frase Hello from Task Form. Se eu vier aqui no meu projeto e abrir o arquivo Taskform, vou ter essa frase aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer é nesse div inicial, eu vou colocar um class name. E nesse class name eu vou colocar row p2, que significa que eu vou criar uma linha e nessa linha ela vai ter um padding de 2. Ctrl S para salvar aqui. Deixa eu ver se já alterou alguma coisa. Ele já mudou aqui a configuração. Então dentro desta linha eu vou criar outra div. E dentro dessa div eu vou colocar também um class name. E dentro desse class name eu vou colocar um call md4, que é para dividir a coluna, dividir em 3 colunas de tamanho 4. Colocar um pad de 2 também nessa opção. E aí eu vou dividir aqui, vou ter 3 colunas, e nessas 3 colunas eu vou ter a opção de divisão de tamanho 4. Nessa primeira coluna eu não vou colocar nada, na segunda coluna eu vou adicionar alguma coisa dentro dela e a terceira coluna vai ficar vazia. Se eu escrever um teste aqui só para visualizar, esse aparece aqui, ó. Então vai ficar dessa forma, na primeira coluna nada, na segunda coluna vai ter isso aqui e na terceira coluna não vai ter nada. Então eu vou alterar aqui dentro, ao invés de digitar teste aqui eu vou criar um novo div. E dentro desse div eu vou criar um card. Então aqui eu vou escrever class name, colocar o card. Esse card ele vai ter o fundo de cor primária. A cor primária depende de qual tema que você estiver utilizando do Bootwhat. Então eu estou utilizando um tema escuro e ele vai ficar um pouco escuro. E aqui o texto vai ficar branco. Então se eu salvar aqui, venho, e aqui já tem uma linha escura que é o fundo que eu escolhi, que é primário. Agora eu vou colocar aqui dentro desse card, eu vou dividir as opções do card que tem o class name. Então no class name aqui eu vou colocar header, né? No caso então card traço header, e aí eu vou criar aqui também o card body e o card footer. Então agora eu tenho essas 3 divisões que ficam lá dentro da opção do card. Se eu voltar aqui, então ele já está ficando dessa forma, que é o header, o body e o footer. Então aqui eu já vou fazer mais algumas personalizações aqui no card header, que o meu card header, o texto dele vai ficar no centro. Então eu coloco dessa forma. E aí dentro aqui eu vou colocar um H4 e vou escrever add task. Então, se eu salvar aqui um Ctrl S, voltar aqui, ele vai estar aqui dessa forma. E aqui nesse H4 eu vou colocar um class name, só para informar que ele faz parte do card. Então vai ser um card texto. Pronto, agora aqui no body, eu vou colocar dentro aqui do div do body, eu vou criar um form. E dentro desse form eu vou criar um div. E aqui, nesse div aqui, eu vou colocar um class name. Esse class name, ele vai vir com
form traço group. Dentro desse form traço group, eu vou colocar aqui um label e dentro desse label aqui eu vou escrever o ID dele, que aqui no React nós não colocamos for, colocamos HTML for. Vou colocar o nome de título e o class name. Class name. E o class name vai ser um form traço control traço label. E aqui o nome do título. Fica dessa forma aqui. Então aqui já está o título aqui. Aí na frente do título eu vou colocar um input. E aí esse input lá é fechado assim, né? E aqui logo abaixo dele eu vou colocar as opções, porque são várias. Primeiro é o type, que é um texto. A outra opção vai ser um ID. Então o ID vai ter o mesmo nome ali, que é o título. Vai ter um class name. Esse class name vai ser o form control. E eu vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. Só que aqui eu vou criar um div primeiro. E dentro desse div eu vou colocar um class name, que vai ser o form group, para agrupar tudo. E aqui na sequência desse form group, vou criar um label aqui também. Vou até copiar isso aqui que foi mais fácil. Aqui, só identar ele aqui. Trocar aqui por description. E aqui também. Eliminar essa janela ali. E aqui trocar por description também. Salvar aqui. E agora, aqui ao invés de um input, eu vou colocar um text área. E aí o mesmo procedimento aqui. Agora eu vou preencher aqui também com algumas opções. A primeira opção é o name. Eu vou colocar um description. Segunda opção aqui vai ser o ID. Um description. Uma quantidade de colunas. Vou colocar inicialmente 30. Rows. Sei, inicialmente 5. E o class control aqui, class name, form control. Ctrl S para salvar. Vou vir aqui e por enquanto está dessa forma aqui. Então agora falta mais algumas personalizaçõezinhas que no caso vai ficar dentro do footer. Então, eu vou colocar aqui dentro um button. E esse button vai ter, aqui eu vou colocar um save, que é o nome que vai ficar nela, e aqui eu vou fazer a seguinte personalização. Colocar um class name, dentro desse class name vai ser um btn traço outline, traço light, rounded, traço circle. E btn-lg para ele ter um tamanho maior. Um Ctrl S aqui para salvar e aí ele vai ficar um botão dessa forma aqui. Ele é outline, esse outline aqui que eu coloquei é justamente para que ele fique dessa forma. Quando eu passo ele preenche, ao invés dele ficar preenchido. Aí eu passo ele dá esse efeito que eu acho bem interessante. Então, o design praticamente está pronto, não vou fazer nenhum design a mais do que isso. Agora o que vamos fazer é o preenchimento. A
primeira coisa que nós vamos fazer aqui é o preenchimento do título. Então, o nosso título, ele vai ter uma variável, que eu coloco aqui o valor dela. Esse título aqui, ele vai ser uma variável, e toda vez que ele for alterado, eu vou alterar com onChange. Então, o onChange, ele vai alterar o título. Eu vou criar essa opção aqui. Então, logo aqui em cima, a primeira coisa que eu vou criar é uma variável título, com set título, e aí um useState. Tem que chamar aqui o useState aqui em cima, dessa forma aqui. E aí, quando eu fizer esse procedimento, eu vou salvar aqui. Primeiro eu vou iniciar essa variável, porque ela é uma string com variável vazia. E aí logo aqui na sequência, eu vou criar então o onChangeTítulo, que é esse método aqui, para ele, toda vez que fizer uma alteração lá naquele valor, o que ele vai fazer é capturar o evento. E quando ele capturar esse evento, ele vai atribuir, fazer um set, que é a mesma coisa de atribuir o valor para dentro da variável título. Então, eu vou pegar o evento, o target dele e o valor. Dessa forma, eu pego exatamente esse valor aqui, toda vez que ele for alterado. Então, feito isso, eu já peguei o valor. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o description. Vou até copiar essas duas opções aqui. E vou colar aqui e trocar aqui por description. E aí eu vou só colocar aqui um D maiúsculo. E a mesma coisa eu vou fazer aqui. Colocar aqui para description. D maiúsculo. E copiar essa opção aqui também. E aqui vai ter aqui copiar essa parte aqui. E colocando description. Dessa forma, Ctrl S aqui para salvar. Então aí toda vez que eu alterar aqui lá os valores, ou seja, toda vez que eu digitar alguma coisa aqui, ele vai enviar as informações para as variáveis. E então eu vou criar aqui no botão, que logo abaixo aqui, eu tenho que criar um click. Nesse onClick eu vou colocar um método que eu vou chamar de toSave, ou seja, para salvar. Eu vou pegar esse método aqui, vou até aqui nesse local e criar uma const toSave. E aí, vou chamar aqui a Hero Function, como eu sempre faço nesses métodos, e aqui também pegar um event. Esse event eu vou pegar para fazer o seguinte: quando ele fizer algum tipo de procedimento lá, eu vou pegar o event.prevent default. Isso é para conservar os logs na hora que eu estiver fazendo algum tipo de verificação. Então, feito esse procedimento aqui, quando ele tiver dessa forma, que ele chegar nesse momento, eu vou chamar um método. E esse método eu vou colocar o nome de postTask. Post porque eu vou usar o HTTP post para enviar informação. E aqui dentro eu vou passar o título, que é o que eu já preenchi, e o description. Então, para isso eu vou criar esse post lá no serviço.
Então eu venho aqui, primeiro eu vou chamar ele aqui já, deixar importado para não esquecer depois. Eu vou chamar ele dessa forma e aí vou colocar from, 2 pontos para sair, service para entrar e task service. Então agora eu tenho que ir lá no task service fazer esse procedimento. Se eu apertar aqui, apertar F12, ele abre o task service. E aí no task service eu tenho que fazer este procedimento, que é o procedimento de post. Então, vai ser export const e o post task. Ele vai ser assíncrono. Aí ele vai receber aqui o título e description. E aí eu vou chamar a arrow function e fazer o seguinte, eu vou criar um status com valor 1, porque toda tarefa que eu criar ela vai ter o status 1, então eu não preciso preenchê-lo lá, eu já posso criar diretamente aqui. Então eu vou criar uma resposta, esse response vai fazer o seguinte, ele vai receber o valor que foi implementado lá no servidor. Então eu faço um await API Axios.post e faço o seguinte, chamo aqui o tasks e do lado aqui do tasks eu vou passar esse conjunto aqui. Dessa forma. E vou adicionar aqui no cantinho o status. E aí eu vou, depois que ele fizer esse procedimento, eu vou retornar o response.data. Ctrl S aqui para salvar. Vou voltar aqui no task form. E no task form aqui eu vou acabar de preencher informação, ou seja, ele foi lá, mandou, salvou. Quando ele fizer, ele salvar lá no banco de dados, então, ou seja, then, ele vai responder aqui com um has. Esse has vai ser o seguinte. Se ele for lá e responder, então eu vou, primeira coisa, testar se ele respondeu. Colocar aqui um has.título. Ou seja, se existe um título na resposta, é porque ele foi lá no banco de dados, salvou e respondeu. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar aqui os valores que estão no título e os valores que estão no description. Então vai apagar tudo lá que está escrito para salvar numa próxima etapa. E aí eu vou chamar o navegador aqui, que é o history. Ele tem armazenado onde estão as informações de navegação. Então o que eu vou fazer é trocar aqui o history, colocar um push, e aí nesse push eu vou mudar a navegação lá para o task list. E aí se ele der tudo certo, ele vai adicionar e mudar para o task list. Agora se por um acaso der algum erro, ele só vai notificar lá com o catch. E aí vou colocar aqui um erro e um console. Ou seja, só imprima o erro que deu lá para mim. E aí eu vou saber o que deu de errado e posso corrigir o problema. Então, vou salvar aqui. Teoricamente é essa a implementação. Vamos só testar para ver se deu certo. Aqui o meu servidor já está rodando aqui, né? Então eu venho aqui no projeto e vejo o que eu já tenho aqui, ó. Eu tenho o título 2 e o título 3. Vou colocar o título 4 então. Vai ser título 4. E aí no description. Salvar. E ele deu uma falha em algum lugar. Então, verificar esta falha. Bom, verificar a falha eu escrevi aqui errado.
D e o A aqui, ó, Default. Ctrl S para salvar. Volto aqui, faço de novo, vejo aqui se ele não salvou, então vou fazer o 4. Que é title for e description. Clicar em Save. Então ele salvou o procedimento aqui. Aqui eu tenho agora duas opções, que no caso é a listagem e o cadastro. Então agora nas próximas aulas eu tenho que implementar a parte de edição e de exclusão das tarefas. Então era isso que eu queria passar nesse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. E se ainda não for inscrito no canal, se inscreva, clique no sininho e marque a opção todas para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Te encontro por aqui. Até mais.